Bem, irmãos, hoje a gente vai dar início a mais uma série de exposição bíblica, lá na carta de Judas. É uma carta bem pequena, tem apenas 25 versículos, e a gente vai caminhar aqui, se Deus quiser, mais ou menos aí durante 4 domingos. Então peço que os irmãos estejam desde já orando para que Deus possa estar falando ao meu e ao seu coração. Portanto, abra lá então Judas. A gente vai ler hoje o verso 1 ao verso 3. Antes de Apocalipse. Judas, verso 1 ao verso 3, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Oremos a Deus. Deus Santo, mais uma vez, oro para que o Senhor me use, me ajude a ser fiel à Tua palavra e abençoe aqueles que estão ouvindo também, para que possam sair daqui abençoados, iluminados pelo Seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Antes da exposição, irmãos, desses 3 versos, preciso fazer algumas considerações iniciais a nível de introdução. Como eu disse, Judas é uma das menores cartas do Novo Testamento, com apenas 25 versículos, e você vai perceber que Judas tinha uma intenção inicial, mas depois mudou de assunto porque tinha algo muito mais urgente. Assunto este que é a tônica de toda a carta de Judas, a saber, a batalha pela fé evangélica contra os falsos profetas. Ele diz no início: eu estava pensando em escrever alguma coisa, mas eu mudei, direcionado obviamente pelo Espírito Santo, porque havia algo mais urgente. Tem falsos profetas no meio de vocês, a quem Judas endereça essa carta, e ele quer ensinar esses irmãos como é que eles devem batalhar pela fé contra os falsos profetas. Esse é o tema central. Outra consideração importante aqui é sobre o autor, Judas. Ele se identifica como Judas, irmão de Tiago. Bem, se ele falasse apenas Judas, seria difícil, pois era comum o nome Judas, assim como era também comum o nome Jesus naquela época. Tinha muitos Judas. Se a gente fosse contextualizar, é a mesma coisa que a gente olhar hoje para inúmeras Valentinas, Enzos. A gente precisa de sobrenome para diferenciar quem é quem. Então era comum também essa repetição de nome já ali no primeiro século. São nomes comuns que precisavam, no caso da cultura ali da época, de sobrenomes distintos, né? Por exemplo, a gente vai ver aqui que no primeiro século era comum usar a indicação de parentesco, como é o caso aqui: Judas, irmão de Tiago, ou Judas, ou Tiago, filho de Zebedeu, ou Judas, irmão de Tiago, como eu acabei de falar aqui, que a gente vai ver que é um outro Tiago, não é esse mesmo Tiago ali, o Tiago, filho de Zebedeu. A gente vai ver mais para frente. Ou então, irmão, se usava o local onde a pessoa vivia ou de onde veio para indicar quem era essa pessoa. Um exemplo clássico: Jesus de Nazaré, ou Jesus o Nazareno. Isso porque Jesus passou a sua maior parte, a sua infância lá em Nazaré. Há inclusive uma passagem bem interessante, lá em João capítulo 1, 45 ao 46, onde é dito o seguinte: Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. Provavelmente, irmãos, aqui Natanael estava usando uma linguagem depreciativa em relação a Nazaré, dizendo: vocês querem realmente dizer que Jesus é Deus vindo de Nazaré? Você lhe pergunta: de Nazaré vem alguma coisa boa?
Era uma forma de depreciar o próprio Cristo. E a gente vê que era muito comum, então, usar também o local de nascimento, não de nascimento, no caso de Cristo, mas o local de vivência, etc. Né? Bem, irmão, para finalizar essa parte, a gente tem também uma forma de falar da pessoa a respeito do que ela fazia, da atuação dela, como, por exemplo, a gente tem lá João Batista. E às vezes a gente acha que Batista é sobrenome, inclusive hoje é sobrenome, né? Mas na época era uma forma de dizer, aquele é o João, mas qual João? O João que batiza. O João o batizador, aí para ficar mais fácil, João Batista. Mas Batista não é sobrenome, mas é a função dele, João o batizador, ou João aquele que batiza, é a mesma coisa de João Batista. Então a gente tinha essas formas de usar, e Judas usa esse método de se identificar, mas no caso aqui de parentesco, dizendo eu sou irmão de Tiago. Aí surge uma outra pergunta, que Tiago é esse? Porque também tinha muito Tiago naquela época. Tinha um Tiago apóstolo, tinha esse Tiago aqui que a gente vai ver daqui a pouco quem é. Por fim, encerrando essas considerações iniciais, na história ali do cânone bíblico, para definir quais livros eram inspirados ou não, houve alguma dificuldade inicial de se reconhecer a carta de Judas. Olha só por quê. Porque Judas usou algumas citações de livros apócrifos, livros não inspirados. E aí surgiu a grande dúvida: como que a gente pode reconhecer um livro que veio de Deus, sendo que o autor usa livros que não eram inspirados? Ou, algumas pessoas podem dizer, como que a gente vai acreditar que algumas citações de Paulo, onde ele pega citações de poetas gregos, são textos inspirados por Deus? E Judas aqui, ele usa um livro apócrifo, e de uma parte bem interessante, né, a respeito ali da morte de Moisés. O arcanjo brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. Judas usa essa citação, e aí durante a história da igreja algumas pessoas pensaram, não, Judas não tem que entrar na Bíblia. Depois, com o tempo, eles reconheceram que deveria entrar, e a gente vai ver aqui, se Deus quiser, por que isso não foi um problema, e por que não é um problema autores bíblicos usarem citações de pessoas pagãs. Diante disso, vejamos o verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Primeiramente, antes de Judas falar quem é de fato irmão, ele fala do seu status real. Ele começa falando Judas, servo de Jesus Cristo. Ele poderia falar, como muitos hoje falariam, Judas, um grande escritor, vai falar aos irmãos. Judas, um grande pregador. Judas, um grande poeta. Judas, alguma coisa extraordinária. Mas não, ele se apresenta como Judas, escravo de Cristo Jesus. E não está nem aí porque os outros vão pensar. Se eu me identifico como escravo, servo do Senhor, não. Enquanto muitos hoje falam, fulano, aí coloca o grau altíssimo do que ela tem, doutor em alguma coisa, né? Mestre em alguma coisa. Como eu disse, era cultural a identificação pelo parentesco, pela cidade de moradia, ou nascimento, ou pela função. Mas é supracultural, ou seja, irmãos, para todas as culturas, de todas as épocas, a identificação de todo cristão como servo de Jesus Cristo, como escravo de Jesus Cristo. E com isso, eu não estou dizendo para você sair igual um louco, gritando que você é um servo de Cristo, que você é um escravo. Não é isso. Porque o ponto não é esse. Judas, Paulo, Pedro, não falavam que eram servos apenas por falar, porque muitos de vocês falam, sou servo de Cristo, e significa o que na sua vida? A questão não é falar, a questão não é abrir a boca para proclamar, eu sou servo apenas por identificação. Eles falavam porque de fato eles eram. Você não pode dizer que Judas, Paulo, entre outros, falavam que eram servos de Cristo por falar, porque é uma definição básica, ser servo de Cristo.
Então, mais do que dizer que é servo, o ponto aqui é se você vive como servo. E aí, irmãos, eu não quero viver a minha vida chamando Senhor, Senhor, mas chegar naquele grande e último dia, ouvir do Senhor. Por que você passou domingo após domingo falando Senhor, Senhor, se durante a sua semana você vivia como se você fosse o Senhor da sua vida? Por que me chamou de Senhor, Senhor, mas selecionava quando queria me obedecer ou não? Escolhia o que te agradava mais ou não? Eu temo que estejamos vendo uma geração de pessoas que se dizem cristãs, que ama ter Jesus como Salvador, mas odeia ter Ele como Senhor, porque são coisas distintas. Uma coisa é ter Jesus como Salvador, outra é ter como Senhor. A gente ama ter Ele como Salvador, porque é um privilégio, é um benefício, mas quem ama ter Ele como Senhor? Às vezes a gente está acostumado, não, tudo bem, Ele é meu Senhor. Tá, você sabe o que significa ser seu Senhor? É você abdicar do seu orgulho, das coisas que você deseja fazer por você mesmo. E falar, Senhor, toma minha vida, faz o que o Senhor quiser. E reconhecer que o que Ele vai fazer muitas vezes vai doer. E a gente está preparado para ser esmagado muitas vezes? Muitas vezes não. Porque quando começa a doer um pouquinho, a gente já vai e fala, não, Senhor, está muito pesado, eu vou me afastar um pouquinho, porque... ainda que na minha palavra tenha saído a palavra Senhor, no meu caminhar, acho que não vai ficar muito bem, não. Porque eu prefiro eu levar minha vida. Ou seja, tem pessoas que de fato amam obter a salvação, mas odeiam seus deveres de servo. Falo com tristeza que existem muitos que se apoiam em decisões do passado. Muitas pessoas que amam chamar o Senhor de Senhor hoje, porque no passado chamou de Senhor, teve experiências grandiosas no passado, serviu ao Senhor no passado. Ok, o que significa isso? Porque aquele que Deus salva, ele não para no meio do caminho, porque se existe a aposentadoria cristã, é porque a pessoa já morreu. Não existe aposentadoria cristã, não existe pessoas que vivem no passado eu te chamava de Senhor. Isso não existe, irmãos. Deus deseja ser chamado de Senhor até o seu último fôlego. Irmãos, se eu sou um falso profeta, falando coisas aqui nessa noite sem sentido, sobre mim repousa uma condenação infinitamente maior do que qualquer outro pecador. Infinitamente maior, pois o juízo é maior sobre aquele que transmite a palavra com falsidade. Mas, se eu sou um verdadeiro pastor, e o que eu estou falando é verdade, é porque alguém aqui precisa urgentemente ouvir isso. Então, só existem duas opções. Ou eu sou um falso profeta, ou alguém aqui hoje chama Deus de Senhor, mas vive como se fosse o Senhor da sua própria vida. Só existem essas duas opções. Ou eu sou um falso profeta, ou existe alguém aqui que é Senhor da sua vida e precisa urgentemente reconhecer Deus como Senhor também, e não apenas como Salvador. Então, voltando, Judas é um servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Agora a gente vai saber quem é ele. Já teve um teólogo na história da igreja que disse que esse Tiago é o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, está lá em Marcos 3,18. Mas hoje já é reconhecido, irmãos, que não é esse Tiago. Veja quem é esse Tiago, lá em Mateus, capítulo 13, verso 53. Assim é dito sobre Jesus Cristo. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Esse texto aqui prova que pelo menos Jesus teve 4 irmãos, contrariando o pensamento da Igreja Católica, que fala que Maria não teve outros filhos. O texto aqui é muito claro. Não é este aquele carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e Judas, 2 irmãos de Cristo Jesus. Irmãos, olha quem eram Judas e Tiago. Outro texto, lá em João 7,5, diz assim, só um único verso. Nem mesmo os seus irmãos
criam nele. Judas, que escreve essa carta, e Tiago, que escreve a outra carta, eram incrédulos. Jesus pregava a eles e eles publicamente falavam: não, esse aí é um ateu, nós não cremos nele. O fato de ter um Deus como irmão em seu lar não fez deles cristãos automaticamente. O fato de ter Deus próximo ali não transformou o coração deles logo. E quantas pessoas têm a Bíblia em casa, que é o Deus que um dia foi encarnado e agora se fez verbo, e o verbo se fez texto, tem a Bíblia em casa também e não é transformada. Então, ter Deus próximo não é sinônimo de ser convertido. Judas e Tiago é a prova. Foi só após a morte de Cristo que o Evangelho foi tão poderoso na vida de seus irmãos que esses dois creram em Cristo e foram inspirados para escrever 2 livros da Bíblia, Judas e Tiago, que também, como eu disse aqui, escreveu o outro livro aí de Tiago que nós conhecemos bem. Portanto, de incrédulos para escritores da Bíblia. Voltando ao verso 1, Judas, então, podia dar aquilo que a gente chama hoje de carteirada, né? Ele podia chegar imediatamente e falar: olha, eu quero me apresentar a vocês com uma mensagem importante, mas eu quero dizer quem eu sou, porque quem eu sou vai modificar o que eu vou falar e como vocês vão aceitar isso ou não. Eu quero dizer que eu sou irmão de Jesus. Eu poderia dar aquela carteirada que algumas pessoas dão, né? Eu sou fulano de tal. Quanto tempo eu estou na igreja? Daquela famosa carteirada cristã, inclusive. Aí Judas fala: olha, ele poderia falar: eu sou irmão de Jesus, portanto me ouça mais do que os outros, porque eu vou falar coisas importantes. Ele não faz isso. Como um servo humilde, que reconhece a humildade de ser servo, ele se apresenta como servo irmão de Tiago, porque ele sabia que o que ele falaria não teria valor a partir do seu parentesco, mas porque era o próprio Deus falando através dele. Deus estaria inspirando cada palavra de uma tal forma que tudo o que ele estava falando seria digno de plena aceitação como voz de Deus. Ele não precisaria arrogar para si titulação altíssima para ser ouvido. Ele só precisaria crer que ele estaria sendo usado por Deus para proclamar a palavra de Deus. E depois dessa apresentação, Judas indica os seus destinatários, para quem que ele escreve. E diferente do comum que a gente está habituado, ele não fala nomes de pessoas, de igreja, a igreja de Corinto, a igreja de Filipo, a Timóteo, ele não fala isso. Mas identifica com um triplo adjetivo. Veja aí. Aos amados, chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então, assim como Judas, no início, se identificou com sua posição espiritual, eu sou servo, ele também identifica seus destinatários a partir da posição espiritual deles. Eles são chamados, amados e guardados. Com isso, Judas inicia aqui, irmãos, trazendo uma grande segurança aos seus ouvintes. E é importante com o contexto da carta. Já que ele vai falar do perigo dos falsos profetas a esses irmãos, ele precisa antes mostrar que, apesar disso, apesar do perigo, os verdadeiros cristãos já estavam guardados porque foram chamados e são amados. E isso não vai mudar, apesar do perigo, apesar de ter falsos profetas. Judas, como um bom pastor, como um homem inspirado por Deus, no início já traz a segurança. Ele vai mostrar o perigo, mas fala: fiquem tranquilos, porque vocês são chamados, guardados, protegidos e amados. Nada vai abalar vocês. Porém, vocês precisam se cuidar em relação a algumas coisas. E aí,
percebemos então que em um só verso, Judas aponta pelo menos 4 doutrinas fundamentais do cristianismo. Primeira, a imutabilidade de Deus. Porque eles são guardados e amados. Nada muda isso. Nem mesmo falsos profetas. Porque o verdadeiro crente sabe a voz do seu pastor e sabe a voz falsa, a voz do falso profeta. Portanto, um verdadeiro crente, diante de um falso pastor, ele muda imediatamente de igreja. Ele não fica lá, ele sai, ele foge. Então, Deus mostra, vocês são guardados, nada vai mudar isso aí. Mas vocês precisam mostrar que vocês são pessoas que reconhecem a voz do pastor. Quando ouvirem a voz que não é do seu pastor, vocês vão mostrar que são verdadeiros cristãos quando vocês saírem de lá. Então, salvos não ficam eternamente em falsas igrejas. Segundo, a eleição incondicional. Eles foram, o texto fala, chamados. E o chamado de Deus é eficaz. E a sua eleição não teve condição no homem. Não foi com base no mérito, como nós sabemos, porque ninguém teria ou merecia. A eleição, portanto, foi garantida porque houve um chamado soberano, onde aquele que chama é o mesmo que também capacita o morto espiritual a vir e ouvir o chamado divino, assim como foi com Lázaro. Estão lembrados? Como é que foi o chamado de Lázaro? Deus chegou ali e falou, Lázaro que está mais ou menos morto aí, levanta. É óbvio que não. Deus chegou para o morto e falou, Lázaro, venha. E aí eu pergunto para os irmãos, o que Lázaro fez? Absolutamente nada. A gente às vezes olha para o texto e fala, Lázaro teve a capacidade de se auto-ressuscitar. É claro que não, irmãos. O Deus que chama é o Deus que capacita o morto a ouvir também. O Deus que chama é o Deus que ressuscita. Ali claramente o texto só mostra uma parte, o Deus que chama Lázaro, mas o que está implícito, o que a gente não vê, é que Lázaro foi ressuscitado por Cristo. Ou os irmãos vão crer que o morto por si mesmo se ressuscita? É óbvio que não, a gente crê que é Deus. E Lázaro é uma tipificação da nossa salvação, quando Deus chamou vocês. Gabriel, venha. Arthur, venha. Mariana, venha. Vocês não foram por conta própria, porque a Bíblia diz que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Portanto, quando Deus chamou o nome de vocês, Ele fez igual Lázaro, chamou e levantou vocês também. Glória a Deus por isso. Terceiro, a doutrina do amor eterno e incondicional de Deus. Quem esteve aqui semana passada viu isso. Falei do amor de Deus por sua igreja. E aqui Judas aponta como que esse amor é incondicional também, pois não depende ou varia a partir do nosso desempenho. Como eu falei, não vai existir um momento em que a gente vá obedecer tanto a Deus que naquele momento Deus vai nos amar de forma esplendorosa. Não, o amor dele vai ser o mesmo. Por outro lado, não vai haver momento em que você vai pecar de forma espetacular contra Deus, em que você vai achar que Deus está te amando menos. Isso não existe. Isso não existe. Deus não varia. Se você acredita que o amor de Deus sofre variação, um dia Ele te ama menos, um dia Ele te ama mais, você está rebaixando Deus. Você está dizendo, Ele não é mais divino, porque Ele muda. Isso não existe. Ele diz, vocês são amados, e ponto final. E por fim, a quarta doutrina, perseverança dos santos, quando ele fala, vocês são guardados. Aqui Judas indica que já estamos guardados. E isso era importante para aqueles leitores diante de muitos falsos pastores. Eles precisavam ouvir que estavam guardados. Mas veja, já sabemos pela Escritura que aquele que é salvo, portanto eleito, chamado, amado, guardado, necessariamente vai frutificar a santificação. O ponto aqui é que ser guardado
não pode e nem vai fazer o verdadeiro cristão ser relaxado em suas disciplinas espirituais. Falar assim, já que você está dizendo que eu estou guardado, vou viver de qualquer jeito. Tenho repetido aqui, não é isso. Pelo contrário, ele vai cada vez mais lutar contra os seus pecados, lutar contra a sua vontade, muitas vezes, que vai contra a vontade de Deus, e vai se santificar. Por quê? Porque é guardado, não para ser guardado, mas porque é guardado, porque foi salvo, não para ser salvo. Quem vive, portanto, deliberadamente entregue ao pecado, não é chamado, nem amado, nem guardado por Deus. Em termos claros, não é cristão de coração, embora possa ser por título e por frequentar, às vezes, a igreja. A evidência de que Deus começou uma boa obra lá atrás é de que a pessoa vai até o fim, nunca vai parar. Porque aquele que começou boa obra é fiel para levar todo cristão até o fim. Você ir até o fim, em última análise, não depende de você. Depende de quem começou a boa obra. Se foi você quem começou a boa obra lá atrás, você vai parar. Se foi ele, você vai chegar até lá, porque você já é guardado, chamado e amado por Deus. Verso 2. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aqui já percebemos um padrão em Judas. Ele usa mais uma vez 3 declarações. Judas gosta do número 3. No primeiro verso ele usou 3 características, chamados, amados e guardados, e agora ele usa 3 expressões que os cristãos em Cristo já possuem, que é a misericórdia, a paz e o amor, mas que, mesmo possuindo, ele conclui: vocês não podem deixar de multiplicar isso. Isso tem que ser multiplicado através de vocês. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. E aí, com relação à palavra misericórdia, talvez seja necessário aqui eu mostrar a diferença entre misericórdia e graça. Porque às vezes a gente fala até em oração, ou mesmo conversando, ou pregando, enfim, a palavra graça e misericórdia como se fosse a mesma coisa, ou coisas muito parecidas. Às vezes falamos, Senhor, obrigado por tua graça, por tua misericórdia, mas nota a diferença. Misericórdia é Deus não punir como merecemos. Por isso ele puniu Cristo no nosso lugar. Mas graça é Deus nos abençoar apesar de não merecermos. Eu coloco da seguinte forma: graça é infinitamente mais do que favor imerecido. A gente costuma aprender que graça é favor imerecido, mas é infinitamente maior. Porque imagina, eu doar um alimento ao mendigo é certamente um favor imerecido. Mas a graça divina não é assim. Imagine que eu tenha dado esse alimento depois de ter sido assaltado e ferido pelo mesmo mendigo. Isso é graça. Graça, portanto, é o amor demonstrado quando há demérito da parte de quem recebe e uma ofensa recebida da parte de quem doa. Graça não é apenas um favor imerecido, é você fazer um favor a uma pessoa que já te feriu antes. Graça é o amor demonstrado quando há demérito da parte de quem recebe e uma ofensa recebida da parte de quem doa. Deus é esse Deus que manifesta graça diante de mendigos que éramos nós, mesmo depois de termos assaltado Ele, termos pecado contra o nosso Senhor. Em relação à palavra paz, comumente as pessoas associam com a ausência de guerras, mas há pelo menos 2 tipos de paz, irmãos. A primeira e a mais importante pode ser encontrada lá em Romanos, capítulo 5, verso 1. Quando diz assim o apóstolo Paulo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, por que Paulo fala que após a justificação, através de Jesus Cristo, temos paz com Deus? Muito simples, a gente já tem acompanhado aqui, porque havia uma guerra antes. Não era uma guerra entre o homem e Satanás.
Nem entre Deus e Satanás. Aliás, isso nem existe. Satanás, como tenho falado para os jovens adolescentes, é aquele cachorro brabo que Deus está segurando uma corrente, ora solta, ora puxa. É um ser insignificante na mão de Deus. Deus usa para fazer dele o que ele quiser. Como ele usou com o apóstolo Paulo, a gente viu de manhã aqui. O apóstolo Paulo, quando poderia ficar soberbo, orgulhoso, Deus fez o quê? Satanás, vá lá, toca na vida de Paulo lá, coloca um espinho na carne. Não foi isso? Conheço um homem, se no corpo, fora de corpo, não sei, Deus o sabe, que há 14 anos atrás foi ao terceiro céu, viu coisas inefáveis aos quais aos homens não é lícito falar. E depois que esse homem foi ao céu, ele desceu, e lá na terra estava esperando o inferno. Diz o texto, para que eu não me ensoberbecesse com as grandezas da revelação que eu tive quando fui ao céu, Satanás foi usado para me pôr um espinho na carne. E olha a clareza do texto. Satanás nunca, por si mesmo, ia fazer com que um homem se tornasse menos soberbo. Nunca. O objetivo de Satanás é fazer você se tornar orgulhoso e soberbo, mas o texto fala, para que eu não me ensoberbecesse, não me tornasse orgulhoso por ter ido ao céu, chegasse à terra e falar, fui ao céu. Deus vai, usa Satanás, vai, estou te dando a corda, vá lá, faça o que você tem que fazer, coloca um espinho na carne dele para que ele não se ensoberbeça. E a gente vê que ao longo da história, Satanás é o Satanás de Deus, usado por Deus, inclusive, para beneficiar os cristãos. Satanás usado para fazer o bem. Já pensou nisso? Então não há essa guerra entre Deus e Satanás. Ele é um anjo que só está vivo porque Deus sustenta. A guerra aqui era entre Deus e um homem. Por isso Paulo fala, agora vocês têm paz com Deus. O contrário, vocês não estavam em paz com Deus, estavam em guerra. Mas por causa de Cristo, a Bíblia declara, cessou a guerra. Ele põe termo toda a guerra. É ele, diz o salmista, porque Jesus Cristo foi para o campo de batalha em nosso lugar, se colocou no meio dessa briga. E Jesus encerrou essa guerra para todo aquele que nele crê. Deus pune ali o homem, Jesus Cristo era homem, portanto Deus se mostra justo ao punir o pecador. Mas ao mesmo tempo, Deus mostra o amor ao homem, pois Jesus Cristo era homem. E Deus declara, estão justificados, agora vocês têm paz comigo. Essa é a primeira paz, é a mais importante que nós temos. E a segunda paz é aquela que nos faz confiar em Deus e descansar mesmo em meio às tribulações, às dificuldades. Mas não é dessa segunda paz que Judas fala que devemos multiplicar. Mas a primeira, lembra? Judas fala, multipliquem isso, a paz. Como? Passei 10 domingos aqui falando sobre Jonas. E a tônica era, missão aos mais miseráveis da terra. Não somos uma igreja missionária? Não somos uma igreja que se preocupa com missões? Por quê? Que nós devemos fazer missões aos mais miseráveis da terra, como os ninivitas? Porque éramos como eles. Então, nosso dever é multiplicar, é propagar o ministério da reconciliação com Deus, que traz paz entre os homens e Deus. Existem pessoas em guerra contra Deus, você tem noção disso? Realmente? Existe pessoa em guerra com Deus, e Deus com essas pessoas. Talvez familiares seus. Pessoas que se morrerem agora vão estar padecendo no inferno. Você tem noção disso? Judas fala, vocês devem multiplicar essa paz que reconcilia pecadores com Deus e que faz com que pessoas sejam salvas. E quantas vezes a gente está preocupado conosco, com o nosso ego, com a nossa vida, com os nossos afazeres, com a nossa comida, com aquilo que a gente tem que buscar, com as segundas, as terças-feiras.
Quantas vezes a gente está preocupado com o nosso umbigo, enquanto tem gente padecendo e indo para o inferno? E às vezes a gente brinca de brigar, de ser cristão. Certa vez alguém disse: igreja que não faz missão vira campo missionário. Ou seja, está perdida, precisa que alguém vá fazer missão nessa igreja. Ou como disse um outro teólogo, todo cristão ou é missionário ou é um impostor. Por fim, a palavra amor. Diante dela, faço duas colocações. Quer saber o tamanho do seu pecado? Olhe para a cruz. Contemple por um pouco o sofrimento de Cristo, o sofrimento terrível dele. Foi na proporção de todos os meus e os seus pecados. Mas, quer saber o tamanho do amor dele? Olha para a cruz. Olha para a cruz, pois ali também há a maior manifestação de amor à humanidade. E aqui uma ilustração importante. Imagine que uma grande represa se rompe e uma imensidão de água está vindo sobre você. E é tão grande que você desiste até de correr. Você já reconhece, chegou o meu fim. Faz as últimas orações, pede perdão pelos últimos pecados, como se os últimos pecados fossem os mais importantes da vida. E você desiste. Não há mais saída. Mas de repente, uma cratera se abre e toda a água é engolida por aquele buraco. Você é salvo. E aí você não acredita no que aconteceu, porque foi um milagre. Você está radiante, vibrante, com desejo de falar para todo mundo como é que você foi salvo. Mas veja, essa cratera é Jesus. E a Escritura fala que ele bebeu cada gota. Não passou uma água em sua direção. Cada gota da ira de Deus que estava vindo sobre você, como uma represa aberta, ele se pôs no meio e abriu e bebeu. Veja o amor. Mas quando descobrimos que quem nos salvou foi Cristo e não uma cratera, muitas vezes decidimos abortar o desejo de falar para todo mundo. Se fosse uma cratera, a gente estaria falando, ia para o jornal, para o Fantástico. Isso aconteceu comigo. Mas quando foi Cristo, a gente se cala muitas vezes. Porque racionalmente é mais fácil o homem crer numa abertura de uma cratera. Não é verdade? Mas Judas diz: não apenas veja, contemple, vislumbre, se alegre, mas multiplique aos outros o que aconteceu com você. Multiplique a paz, a misericórdia e o amor. Finalmente, verso 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Depois da saudação inicial, Judas agora parece mudar o tom para um tom de alerta, indicando a razão de ele ter escrito essa carta. Ele diz que empregava toda a diligência em escrever a eles acerca da nossa comum salvação. Provavelmente, Judas falaria algo sobre o caráter da salvação, ou sobre a relação entre fé e obras, ou sobre como é que Deus salva o homem, ou mesmo sobre as evidências de um verdadeiro salvo, e por aí vai, tudo relacionado à salvação. Era o que ele ia escrever. O ponto é, ele com diligência, com muito cuidado, estava preparando um texto. Mas algo preocupou Judas e fez ele mudar de ideia. É óbvio que por trás disso tudo estava Deus inspirando Judas e fazendo inclusive ele mudar de ideia. Judas não estava contrariando Deus. Era Deus inspirando Judas a mudar o que ele ia escrever.
Mas algo foi muito mais importante para Judas do que a salvação. E quando a gente ouve isso, sem o contexto todo de Judas, a gente fica curioso para saber o que pode ser para uma igreja mais urgente do que a salvação. Veremos o verso 4 na semana que vem, se Deus permitir, mas no início dele, Judas diz o que é mais urgente. Veja, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ou seja, falsos profetas, o falso ensino, a mentira. Por quê? Porque a mentira é uma tentativa de deturpação da verdade. A verdade é Cristo. Diante disso, Judas alerta: vocês realmente vão deixar que a mentira seja dita sobre Jesus Cristo, sobre o nosso Senhor? Vocês conhecem o amor, a graça, a misericórdia, o sofrimento de Jesus, o que Ele passou por nós, e vão deixar que falsos cristãos falem mal ou falem contra a nossa fé? Judas está mostrando nesse verso 3 que o dever de batalhar pela fé entregue aos santos não é apenas do líder, do pastor, do presbítero, mas de todos os cristãos. Ele está escrevendo a cristãos comuns. Ele diz: eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente, não de qualquer forma, pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa fé que ele fala aqui não é o ato de crer, algo subjetivo, mas é aquilo que a gente chama de conjuntos de doutrinas, que de uma vez por todas, diz ele, já foi entregue aos santos. De uma vez por todas, irmãos. Ou seja, ele está dizendo para aqueles irmãos e para nós hoje, já temos os fundamentos, já temos a Escritura, já temos as doutrinas elementares. Para Judas não deve haver espaço para inovações, para novas revelações trazidas por anjo tal, pelo apóstolo tal, apostila tal. Não, Judas diz, já foi entregue a Bíblia e mais nada. Agora, a hora é de batalhar, não é hora de ter novas revelações. Já foi entregue a vocês já têm Escritura Sagrada. Agora é guerra, não mais contra Deus, mas contra falsos profetas, contra pessoas que dissimuladamente entram entre nós e blasfemam contra o nome de Deus. O que a gente vai fazer? Judas fala, vocês devem lutar para defender a fé. E a palavra batalhar aqui no grego traz a ideia de agonizar. Era usada para se referir a um atleta que nos jogos gregos se dedicava tanto e a tal ponto de esticar nervos e tendões, dando o melhor de si para vencer. É dar o máximo pela defesa da doutrina sã. E aí eu pergunto, o que eu e você temos feito diante do falso ensino do falso profeta? Apenas observamos? Essa pergunta é extremamente importante diante de nossa cultura, mergulhada no politicamente correto. Os apóstolos já deram a dica. Mais importa obedecer a Deus que aos homens. Mais importa agradar a Deus que aos homens. A pergunta é, o que nós vamos fazer? Outra ilustração aqui interessante. Imagina que, para que fique claro, você tem aí nas suas mãos um lindo bebê que você lutou tanto tempo para ter. Você vai cuidar dele com todo o carinho do mundo. Não vai permitir que ninguém o maltrate ou fale mal dele, bata, judie dele. Você não vai permitir. Mas quando os homens maus profanam o evangelho, o que você faz? E quando homens maus deturpam de maldade o santo evangelho, blasfemam de Deus, nosso Senhor que padeceu no madeiro para nos dar a vida eterna, o que nós fazemos? O que fazemos, irmãos? Judas começou mostrando um evangelho tão glorioso no início, dos 2 primeiros versos, falando que fomos chamados, somos amados, estamos guardados, recebemos misericórdia, paz, amor. Ele mostra
algo tão glorioso para depois colocar diante da mesa. Diante disso que eu apresentei a vocês, vamos batalhar para defender a verdadeira doutrina diante de muitos falsos ensinos? Ou seremos coniventes? A resposta a essa pergunta vai dizer o quanto vemos o Evangelho como precioso para nós, o quanto amamos a Deus acima de bebês da nossa própria vida, o quanto amamos a Deus acima da nossa reputação. E para encerrar, eu creio que ninguém aqui duvida que um dia estaremos diante dele. Todos estarão diante dele. Veremos a tua glória. E conta a história, uma história verdadeira. Alguns séculos atrás, um homem cego decidiu se casar com sua noiva. Ele tinha uma boa condição financeira e sabia que havia uma possibilidade remota de ele ser curado. E ele gastou uma boa quantia na pouca possibilidade de ser curado. Mas, ao mesmo tempo que ele marcou a data da cirurgia, ele marcou a data do casamento dele com a sua noiva. E ele falou o seguinte: após a cirurgia, eu quero fazer a cirurgia muito próximo do meu casamento. E após a cirurgia, eu quero que vocês vendem os meus olhos, porque eu só quero descobrir se a cirurgia foi bem sucedida no dia do meu casamento. Eu quero que meu pai me leve até lá na frente, fique ao meu lado e a minha noiva entre. Quando ela entrar, eu quero que tire as vendas dos meus olhos. Isso aconteceu. Chegou o dia do casamento, o pai veio entrando com ele e a noiva se prepara para entrar, tira a venda dos olhos e ele enxerga. E ele declara: como tu és mais bela do que eu imaginava. Um dia a gente vai estar diante dele e a gente vai declarar: como o Senhor é mais belo do que eu imaginava. Como me arrependo de não ter sido o melhor cristão. Por que eu não me dediquei mais a Ti quando podia? Olha como que o Senhor é tão mais glorioso quanto eu imaginava. Eu era como um cego. Por que eu vivia dessa forma? Por que eu não batalhei pela fé que falava de um ser tão belo? Como Tu és maravilhoso. E quando a gente olhar para trás, a gente vai chorar muito. Mas a Bíblia fala: Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Mas hoje nós estamos ouvindo isso. E muita coisa pode mudar na nossa vida. Você não precisa ver a Deus para acreditar que Ele é infinitamente mais digno e belo do que nós imaginamos. Você só precisa crer que Ele é. Você só precisa ter coragem e dizer para Deus: eu estou aqui, disposto a batalhar por essa fé, custe o que custar, porque vai valer a pena, porque vai chegar o glorioso dia em que eu vou ver o Senhor completamente belo. E eu não quero me arrepender de ter vivido a minha vida sem lutar e batalhar por uma fé tão gloriosa. Você só precisa ter coragem. Talvez você não saiba muito, não saiba como defender a fé, mas Deus não precisa de excelentes teólogos para defender a fé. Deus precisa de excelentes servos, de pessoas dispostas a tomar a decisão mais corajosa da vida, que é chegar e falar: se o Senhor realmente comprou, faça o que o Senhor quer da minha vida. Eu não quero mais viver do meu jeito, porque eu sei que eu vou me arrepender lá no final. Você só precisa disso, irmãos. Judas escreve
alertando aqueles irmãos que eles precisavam se dedicar mais como cristãos, mais como servos, mais pessoas que estão dispostas a batalhar por essa fé gloriosa que uma vez por todas, por meio de Cristo Jesus, foi entregue aos santos que somos nós. E a pergunta fica com os irmãos: quantos de nós estamos dispostos a batalhar pela fé? Mas batalhar pela fé vai te custar absolutamente tudo. Vai custar a tua vida, vai custar muitas vezes a tua reputação, vai custar muitas vezes o seu tempo. Quantos estão dispostos a batalhar pela fé? Pensemos nisso, irmãos. Oremos.